Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aulinha hoje, né? Hoje nós vamos para a apostila de Geografia, lá nas páginas 172 e 173, ok? Vamos lá? Olha só, aqui em Geografia, nós vamos falar um pouquinho sobre representações. Podemos, antes de começar, vou dar um exemplo. Uma das representações que a gente está mais acostumado são as fotos. Por exemplo, se a gente tira uma foto da gente, é uma representação, não é a gente de verdade que está na foto, não é? Está apenas representando a nossa imagem. É um tipo de representação, ok? Então vamos lá. Podemos desenhar um objeto maior ou menor do que ele é na realidade. Mas será que, ao fazermos isso, o objeto fica diferente? Observe as imagens abaixo e responda. Qual destas moedas está no tamanho real? Qual será que está no tamanho certinho da moeda de R$1? O que vocês podem fazer aí? Pede para o papai e a mamãe uma moeda de R$1, coloca em cima para ver qual que vai estar no tamanho certinho, o tamanho real, ok? Número 2, preste atenção. O traçado dos 3 desenhos abaixo é igual, mas eles têm diferenças no tamanho e no local que ocupam nesta página. Tá vendo, ó? Os 3 desenhos é de um cachorro, mas o lugar em que cada um desenho está e o tamanho deles é diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Olha só, vou colocar aqui o desenho de um leão. Olha só, é uma representação. É um leão de verdade? Não, não é um leão de verdade, mas é uma representação de um leão. Aqui, continua sendo o mesmo desenho? Sim, é o mesmo desenho, porém um pouco menor. O mesmo desenho. O que está mudando de um para o outro? Cada um está de um tamanho. Vamos observar mais um pouquinho. Olha só, então eu posso representar a mesma imagem em tamanhos diferentes, mas lá na apostila fez uma pergunta assim: será que o desenho permanece o mesmo? Sim, ele permanece o mesmo. Porém, eu consigo ver melhor quando ele está pequenininho aqui ou quando ele está maior. Quando ele está maior, não é mesmo? Então, o que muda são os detalhes que a gente consegue ver melhor de acordo com o tamanho do desenho. Quando ele é muito pequenininho, a gente consegue ver menos os detalhes, né? Quando ele está maior, a gente consegue ver mais os detalhes. Exatamente como é nos mapas, tá vendo? Olha só, esse é um mapa da região de Votuporanga. Será que Votuporanga é desse tamanhozinho? Não, é apenas uma representação, não é mesmo? Ó, tem as cidades vizinhas, Cosmorama, Álvares Florense, Paris, e todo mundo já ouviu falar dessas cidades, não já? Então, elas são apenas representadas aqui no mapa, né? Não é o tamanho real. E também Votuporanga tem muitas coisas, muitas construções, como a gente já viu, não é mesmo? Dá para colocar tudo aqui? Não, não dá, porque aqui está pequena, é uma representação de Votuporanga, então não dá para ter todos esses detalhes, não é mesmo? Olha só, antes a gente viu Votuporanga, aqui é o mapa do nosso Brasil inteiro. Pensa como o Brasil é gigante. Então, é apenas uma representação, né? Não é real. O Brasil não é desse tamanhozinho. A gente só está tendo uma ideia de como é o nosso Brasil. E aqui, bem aqui, está o estado de São Paulo, que é o nosso estado. Votuporanga está aqui em cima. Então,
os mapas, as fotos, eles são representações, ok? De um território real. Então, normalmente, eles estão sempre em tamanho muito menor. No caso dos mapas, muito, muito, muito menor mesmo, né? Mas o que eu quero que vocês lembrem disso aqui? Que o desenho de uma mesma figura, ele pode ser representado de vários tamanhos. Porém, a gente vai conseguir ver mais ou menos detalhe, dependendo do tamanho dele, ok? Vamos voltar lá para a apostila. Então, olha, assim como a gente viu o exemplo lá do leão, aqui também nós temos o cachorrinho com vários tamanhos diferentes. Agora vamos ver algumas perguntinhas sobre isso. Tamanhos e posições, né? As posições do desenho podem ser à esquerda, no meio e à direita. Vocês já viram um pouquinho disso, de esquerda, direita, com a professora Márcia, não é mesmo? Então, vamos lá. Vamos só retomar aqui, ó. À esquerda, no meio e à direita. Agora eu vou fazer as perguntinhas, vai ficar fácil responder. Observe os desenhos e pinte a resposta correta. A. O maior é o... Este é o desenho maior. Ele está à esquerda, no meio ou à direita? Ah, ficou na dúvida? Volta um pouquinho a aula que eu acabei de falar aqui, tá bom? Letra B. O menor é o da esquerda, do meio ou da direita? Tá fácil, né? Mas se ficou na dúvida, volta um tiquinho o vídeo, porque eu já falei aqui, ok? Vamos para a próxima página? Olha só. 3. A carteira escolar e a cadeira abaixo estão desenhadas de duas formas diferentes. Observe atentamente os desenhos. Então, os dois são desenhos de uma carteira lá da escola. Porém, aqui eu estou vendo um pouquinho do alto e de frente, e aqui eu estou vendo de cima. É como se eu inclinasse o meu corpo por cima da mesa e olhasse de cima para baixo, ok? Fácil, não é? Vamos ver mais um exemplo sobre isso. Olha só, aqui eu tenho a imagem de um fogão. Eu estou vendo ele também um pouco do alto e de frente. Tá vendo? Visão do alto e de frente. E aqui eu estou vendo o fogão de cima para baixo. Então, dependendo de onde eu olho para o objeto, o formato dele fica diferente. Tá vendo? Quando eu olhei o fogão de cima para baixo, ficou diferente de quando eu estava olhando de frente. Então, a forma, o lado, a direção de onde a gente olha o objeto muda a forma como a gente vê ele, ok? Então, essa é a visão de cima para baixo. Esse sofá, estou vendo ele de frente. Esse é o desenho dele de frente. Agora, nessa imagem, eu estou vendo ele de cima para baixo. O desenho ficou diferente, não ficou? Então, novamente, dependendo do lado e da forma que eu observo o objeto, o desenho vai ficando diferente. Então, aí uma visão de cima para baixo. Vamos voltar lá. Então, isso aqui é para a gente começar a aprender um pouquinho sobre os diferentes tipos de visão. Mais para frente, vocês vão aprender sobre visão oblíqua, visão vertical. E vocês têm que ter entendido um pouquinho disso para aprender. Mas isso é para uma próxima aula, tá bom? Vamos continuar aqui. A criança da foto ao lado representou sua carteira escolar de uma forma ainda mais diferente. Então, aqui ó, a gente fez um desenho da carteira, de frente do alto e de cima para baixo. Aqui ela resolveu representar de um outro jeito. Vamos ver? Primeiro, ela mediu a carteira com
palmo. Muito fácil fazer isso. Quando a gente vai medir com o palmo, a gente faz assim, ó. Coloca o palmo aberto. Tá vendo onde terminou o meu dedinho aqui? Eu coloco o meu dedão para começar. Tá vendo? A minha apostila mediu, então, 2 palmos. Tá vendo? E assim eu vou medindo palmo por palmo para ver quantos palmos da superfície que eu estou medindo, ok? Depois, ele desenhou a carteira em um papel quadriculado. Veja como ficou. Então, ele contou quantos palmos tinha a carteira dele e cada palmo ele representou em um quadrinho desse. Vamos ver, então, quantos palmos ele contou na carteira dele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então, com a mãozinha dele, ele contou 8 palmos a carteira dele de comprimento e 1, 2, 3, 4 palmos de largura. Lembrando que, será que todo mundo tem a mão do mesmo tamanho? Não, né? Cada um tem a mão de um tamanho. Então, o palmo não é uma medida exata, porque ele vai depender do tamanho da mão de quem está medindo, diferente de uma régua, de um metro, de uma fita métrica, que mede por centímetros, que é uma medida exata. Ok? Então, aqui a gente teve um exemplo da medida da carteira em palmos, ok? Agora você vai fazer o desenho da sua carteira. Nós não estamos na escola, mas vocês podem fazer da mesa aí de casa, tá? De uma mesinha de centro. Se a mesa da cozinha for muito grande, talvez ela não caiba aqui. Então, escolha uma mesinha menor, só para vocês terem essa experiência de medir com o palmo, ok? Essa mesinha, um puff, essa superfície que você escolheu, com palmos. Depois, faça sua representação em 2 tamanhos diferentes. Vamos entender por que os tamanhos ficam diferentes. Você mediu lá, por exemplo, a sua mesinha da sala, enfim, e deu 8, 9, 10 palmos, 10 palmos. Cada palmo você vai representar com um quadrinho desse, ok? Então, 10 palmos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, deu 10 palmos de comprimento. Vocês vão riscar os 10 palmos. E vocês também vão medir quantos palmos de largura. Na outra direção da mesinha, quantos palmos deu. E aí, vocês vão desenhar aqui, para cada palmo, um quadrinho desse, ok? A mesma medida vocês vão fazer neste quadrinho. E vocês vão observar que aqui o desenho vai ficar menor. Por quê? Porque o quadriculado está menor, ok? Vou dar mais alguns exemplos para vocês. Vamos lá. Tanto que a gente usa o quadriculado para ampliar ou reduzir os desenhos, tá vendo? Se eu tenho um quadriculado maior, o meu desenho fica maior. Tá vendo que o desenho ocupa os mesmos quadrinhos aqui e os mesmos quadrinhos aqui. O que muda? O tamanho do quadriculado. Tá vendo? Se eu tenho um quadriculado maior, meu desenho está maior. Um quadriculado menor, meu desenho está menor, ok? Olha só, olha aqui, tá vendo? O mesmo número de quadrinhos, o mesmo número de quadrinhos. Porém, em um o barco ficou menor, no outro ficou maior. Por quê? Muda o tamanho do quadriculado. Lembrando que é o mesmo barco ocupando a mesma quantidade de quadrinhos, tá vendo? Muda o tamanho do quadriculado, então, lógico, meu desenho vai ficar diferente. Mesmo exemplo aqui, tá vendo? Muito bem, vamos voltar lá. Então, é isso que eu quero que vocês observem, que o mesmo objeto que vocês mediram e desenharam aqui
um palmo, um quadrinho para cada palmo, aqui ele vai ficar de um tamanho, e aqui, como o quadriculado está menor, ele também vai ficar menor. Mas tem que contar o mesmo tanto, da mesma forma que você contou um quadrinho para cada palmo aqui, você também vai contar um quadrinho para cada palmo aqui, ok? Pede para a mamãe e para o papai ajudarem vocês a fazer essa contagem. Lembrando que coloco a minha mãozinha, pego o meu dedão, coloco lá no meu dedinho, no último dedinho, para começar outro palmo, tá vendo? Ó, parece uma lagartinha andando, ó. Coloquei meu dedo maior aqui e vou ao palmo. Começo de novo, tá vendo? E assim eu vou indo para medir o palmo. Tudo bem? É fácil, né? O papai e a mamãe faz isso com tranquilidade. Se você tiver dificuldade, pede para eles te ajudarem essa parte de medir a mesinha, o local que vocês escolheram para medir, ok? Muito fácil, né? Então, hoje nossa aula foi sobre representações. As diferentes formas que a gente vê um objeto, o local, o tamanho, como ele fica diferente dependendo de onde está o nosso olhar, se está de cima, se está do lado, se está de frente, e também a representação dele, maior ou menor, ok? Tudo bem? Então, gente, por hoje é só. Um beijo enorme e até a próxima aula.